Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 6 de junho. O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que não há incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia. A maioria dos ministros entendeu que os valores não constituem acréscimo patrimonial e que a cobrança do imposto consistiria em bitributação. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro Edson Fachin decide que o julgamento da ação sobre homicídios no rompimento da barragem de Brumadinho é de competência da Justiça Estadual. O presidente do Supremo convoca a sessão extraordinária do plenário virtual para discutir cassação de parlamentar. E ainda, Procuradoria-Geral da República pede ao STF que denúncia contra o ex-ministro da Educação por suposto crime de homofobia seja enviada à Justiça do Distrito Federal. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o recurso extraordinário do Ministério Público de Minas Gerais e decidiu que o julgamento da ação sobre homicídios no rompimento da barragem de Brumadinho é de competência da Justiça Estadual. O MP quer a responsabilização penal do ex-presidente da Vale e de outras 15 pessoas, entre ex-diretores da companhia e executivos da empresa alemã responsável por atestar a segurança da barragem. Eles respondem por homicídio qualificado e crimes contra a fauna, flora e de poluição. A promotoria recorreu contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que aceitou o argumento da defesa do ex-presidente da Vale de que a tragédia afetou sítios arqueológicos que são de responsabilidade da União. Na decisão monocrática, o ministro Edson Fachin destacou as condutas dos réus no sentido de escamotear o fator de segurança da barragem e de inviabilizar qualquer tipo de dano à imagem da empresa. Afirmou também que não é juridicamente plausível reconhecer a competência da Justiça Federal, tendo por base apurações ainda em fase embrionária. Com o reconhecimento da competência da Justiça Estadual de Minas Gerais para processar e julgar a ação penal, fica restabelecido o recebimento da denúncia e as demais decisões praticadas. O rompimento da barragem foi em janeiro de 2019 e deixou 270 mortos. Em decisão no plenário virtual, os ministros do STF declararam por maioria a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia. A ação foi ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, questionando dispositivos de uma lei de 1988 e de um decreto de 1999, que prevêem a incidência do imposto de renda nas obrigações alimentares. Para a entidade, essa cobrança sobre a pensão alimentícia é incompatível com a ordem constitucional, porque o devedor já teve esse rendimento tributado ao receber os vencimentos. Assim, alega que os valores estão sendo duplamente cobrados. Argumenta ainda que o imposto de renda, a rigor, deve ser cobrado somente de quem ganha mais que o suficiente para as despesas, gastos pessoais e de seus dependentes. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli, que aceitou os argumentos do autor da ação e assim votou pela inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia no âmbito do direito de família, por entender que configura bitributação, uma vez que quem paga os alimentos já recolhe tributos sobre a renda. Toffoli destacou ainda que alimentos ou pensão alimentícia oriunda do direito de família não são renda nem provento de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas simplesmente montantes retirados dos rendimentos recebidos pelo alimentante para serem dados ao alimentado. O entendimento foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Luiz Fux. A divergência foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes, que chamou a atenção para o impacto sobre as contas públicas se não houver essa cobrança. Assim, Mendes votou no sentido de que as pensões alimentícias sejam somadas aos valores de seu responsável legal, aplicando-se a tabela progressiva do imposto de renda para cada dependente. O voto dele foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques e Edson Fachin.
O STF vai julgar nesta terça-feira a ação que questiona a decisão do ministro Nunes Marques de restabelecer o mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do Paraná. O julgamento será no plenário virtual. O deputado estadual Fernando Francischini foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado por prática de fake news contra o sistema eleitoral. Em 2018, o parlamentar disse num vídeo que as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas para impedir o voto do então candidato Jair Bolsonaro. No último dia 2, o ministro Nunes Marques do Supremo anulou a cassação de Francischini. Para o ministro, o TSE não poderia condenar o deputado com base numa norma de 2017 que não proibia a conduta. Ele entendeu que a aplicação ao caso da nova interpretação do tribunal sobre o tema geraria insegurança jurídica. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, convocou uma sessão extraordinária do plenário virtual para analisar um mandado de segurança contra a decisão do ministro Nunes Marques. A ação foi apresentada pelo deputado estadual Pedro Bazana, que passou a ocupar a vaga de Francischini na Assembleia Legislativa do Paraná. Bazana disse que está na iminência de ser afastado do Legislativo com a decisão de Nunes Marques. Alegou que o ministro violou princípios constitucionais e a própria competência do STF ao suspender a determinação do TSE. E pede a nulidade da decisão de Nunes Marques. O prazo para os ministros concluírem um voto no plenário virtual vai até o fim da noite desta terça-feira. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que a denúncia contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por supostas declarações homofóbicas, seja enviada à seção judiciária do Distrito Federal. A investigação contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, começou após uma entrevista em que ele relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas e disse que havia adolescentes optando por ser gay. Após a repercussão, Milton Ribeiro afirmou que a fala foi tirada de contexto e pediu desculpas. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo em janeiro deste ano, com base no julgamento do STF, que em junho de 2019 equiparou a homofobia ao crime de racismo. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, pediu à PGR que se manifestasse. Como o ex-ministro perdeu o chamado foro por prerrogativa de função, para a Procuradoria, o caso deve ser encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal. Para a vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, o delito praticado pelo então ministro da Educação, Milton Ribeiro, está vinculado ao exercício das funções que exercia, considerando que os fatos ocorreram durante entrevista concedida na condição de ministro de Estado da Educação e sobre o contexto educacional brasileiro. No documento, a procuradora destacou que a competência é da Justiça Federal, em razão de ter sido praticado por agente público federal e relacionado ao exercício da função, sendo, por conseguinte, cometido em detrimento de interesse da União. Milton Ribeiro deixou o cargo de ministro em março deste ano, diante da polêmica envolvendo a suspeita de atuação de pastores na liberação de recursos do MEC. A Procuradoria-Geral da República está monitorando as providências tomadas para localizar o indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips, que estão desaparecidos desde ontem na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. O procurador-geral Augusto Aras se reuniu no início da tarde com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Aras destacou a importância das instituições atuarem de forma conjunta nas buscas e nos demais desdobramentos do caso. As buscas estão sendo conduzidas pela Polícia Federal, Marinha e Força Nacional. Os agentes estão fazendo varreduras no trecho entre a comunidade São Rafael e o município de Atalaia do Norte, no Amazonas, onde teria ocorrido o desaparecimento. Justiça do Rio derruba liminar que impedia a realização de etapa fundamental para o processo de privatização da da Eletrobras. Os detalhes no próximo bloco. Este ano a TV Justiça completa 20 anos no ar. Um canal que veio trazer transparência às atividades da justiça, aos temas jurídicos, para todos. Não só aos operadores do direito, mas à sociedade geral, que tem interesse e pode assim ter acesso como a justiça é aplicada,
quais são as discussões acerca de temas jurídicos importantes. O primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador Ângelo Passarelli, negou o pedido de efeito suspensivo da condenação por improbidade administrativa do ex-governador do DF, José Roberto Arruda. Ele havia pedido a suspensão da condenação até que o STJ decidisse sobre a eventual retroatividade da lei que passou a exigir dolo para a configuração do ato ilegal. Com a decisão do TJ, o ex-governador permanece inelegível e não poderá concorrer nas eleições de outubro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, se reuniu há pouco com representantes do Telegram. O repórter Henrique Amaral acompanhou a coletiva e tem as informações para a gente. Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, se reuniu com 2 representantes do Telegram, da plataforma Telegram. O que esses representantes falaram para o ministro Fachin? Que o Brasil é uma das 3 democracias emergentes mais importantes para a plataforma. Disseram também que o Telegram nunca havia feito monitoramento de conteúdo, que aqui no Brasil é a primeira vez que a plataforma faz isso e que essa experiência deve ser levada para outras democracias. Os representantes do Telegram também informaram ao ministro Fachin sobre algumas políticas que podem ser, algumas medidas que podem ser adotadas para combater a desinformação, como, por exemplo, o monitoramento de conteúdos pelo próprio Telegram, além com a permissão de que usuários possam denunciar para o Telegram conteúdos falsos. Esses conteúdos denunciados por usuários depois serão, inclusive, encaminhados para análise pelas agências de checagem. Também é possível a remoção e exclusão de posts, conteúdos notadamente falsos com desinformação. Além disso, William, os representantes também informaram que o Telegram tem uma política anti-spam, que impede que o mesmo conteúdo seja divulgado, seja compartilhado com vários grupos ao mesmo tempo, o que deve ajudar no combate às fake news, no combate à desinformação nas eleições de 2020. William, a ministra Maria Cláudia Buchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhou nesse domingo, dia 5 de junho, as eleições suplementares realizadas na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina. Além de Porto Belo, outras 2 cidades também tiveram eleições suplementares nesse domingo. A ministra Maria Cláudia Buchianeri representou o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, nas eleições de Porto Belo. Os eleitores da cidade voltaram às urnas porque prefeito e vice eleitos em 2020 renunciaram aos respectivos cargos. Emerson Stein deixou a prefeitura para concorrer a deputado estadual nas eleições 2022. Elias Cabral abandonou o cargo como vice-prefeito para voltar à carreira na rede estadual de ensino, onde é servidor efetivo. Em Porto Belo, Joel Orlando Lucinda foi eleito com 77,58% dos votos válidos. Na cidade de Castelo Branco, também em Santa Catarina, Neiva Clima Antoniello é a nova prefeita. Ela recebeu 57,11% dos votos válidos. Já em Itapemirim, no Espírito Santo, o novo prefeito é Antônio Rocha Salles, que recebeu 50,12% dos votos válidos. O desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendeu o pedido da Advocacia Geral da União e derrubou a liminar que impedia a realização de uma Assembleia de Furnas, etapa necessária para a privatização da Eletrobras. Segundo o desembargador, a suspensão da Assembleia inviabilizaria a privatização da estatal e causaria gravíssima lesão à ordem econômica e à economia públicas. As demandas que envolvem as enchentes em Pernambuco e Alagoas passaram a ter prioridade na Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União publicou no Diário Oficial da União do último dia 31 de maio a portaria número 53/2022. A norma determina prioridade e urgência às atividades de consultoria e assessoramento jurídicos prestados a ministérios, autarquias e fundações públicas federais relacionadas ao enfrentamento das consequências das chuvas nos estados de Pernambuco e Alagoas. A norma terá vigência por 45 dias, podendo ser prorrogada por igual período.
Com a publicação, eventuais demandas relativas aos desastres naturais passam a ter tramitação prioritária, juntamente com os procedimentos relativos ao combate à Covid-19. A portaria também determina que as manifestações jurídicas consultivas referentes a procedimentos licitatórios deverão ser atendidas no prazo máximo de 72 horas. Já nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, esse prazo cai para 48 horas. A norma ainda prevê que os gabinetes do Consultor-Geral da União, do Procurador-Geral da União e do Procurador-Geral Federal atuarão em regime de plantão. Eles vão coordenar a atuação das demais unidades e órgãos da AGU, inclusive para propor as ações judiciais que eventualmente se fizerem necessárias. As chuvas em Pernambuco e Alagoas já provocaram mais de 100 mortes e 20 mil desabrigados nos 2 estados, conforme levantamento feito pelos governos locais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a condenação de responsáveis pela captura de peixes ameaçados de extinção. O Brasil possui vasta normatização para proteger espécies de peixes nos rios e na costa brasileira. A legislação considera principalmente o risco de extinção e a época de reprodução das espécies, mas nem sempre as leis são respeitadas. No Pará, quase 150 peixes da espécie cascudo-zebra ameaçados de extinção foram apreendidos no Aeroporto Internacional de Santarém. Os animais, que vivem nas corredeiras do rio Xingu, têm entre 6 e 8 centímetros e listras nas cores preto e branco. Eles seriam embarcados para Manaus, no Amazonas. A condenação dos responsáveis pela carga a 1 ano e 6 meses de detenção foi confirmada pelo TRF da Primeira Região. Os acusados recorreram contra a dosimetria da pena, aplicada pelo juízo da 2ª Vara de Santarém, alegando a nulidade da sentença por não ter havido individualização das penas. Mas no TRF1, a 4ª turma considerou entendimento do STJ de que é possível analisar as circunstâncias de um crime de forma conjunta, desde que os acusados se encontrem na mesma situação fática e subjetiva. E no próximo bloco, mulher acusada de matar a filha recém-nascida tem julgamento suspenso. Os detalhes já já. A criação da TV Justiça revolucionou a maneira como a sociedade enxerga o poder judiciário, pois possibilitou ao cidadão, de forma direta e transparente, o acesso aos debates, discussões e julgamentos dos tribunais superiores, permitindo assim que o mesmo entendesse como essas decisões afetam sua vida e a do nosso país, possibilitando o fortalecimento e a consolidação da nossa democracia. Seminário sobre arbitragem coletiva societária, realizada no Superior Tribunal de Justiça, reúne ministros e especialistas para debater avanços relacionados à mediação extrajudicial de conflitos. O evento reuniu o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, os coordenadores científicos do seminário, o ministro Vilas Boas Cueva e o professor Márcio Guimarães, além da ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, juristas, especialistas e representantes do Poder Legislativo. A arbitragem coletiva é um tipo de alternativa. Por isso que estamos aqui no Tribunal da Cidadania estimulando esse tipo de arbitragem como solução com rapidez dos litígios para que as partes saiam de mãos dadas e resolvam as suas demandas. Os palestrantes debateram as particularidades da arbitragem coletiva societária a respeito da confiabilidade e dos meios preferenciais das instituições para solucionar disputas de companhias de capital aberto, além de proporcionar uma reflexão entre a comunidade jurídica sobre problemas enfrentados pelas instituições arbitrais para viabilizar a implementação da arbitragem coletiva. Não há controvérsia quanto à aplicabilidade plena dos instrumentos hoje existentes na legislação para que arbitragens coletivas societárias possam ser implementadas com sucesso, garantindo assim uma maior eficácia na prestação jurisdicional, um maior acesso à justiça de todos os interessados, daqueles terceiros, daqueles investidores, daqueles minoritários que de alguma maneira se veem preteridos em alguma questão.
Os painéis trataram da confidencialidade da arbitragem coletiva e o direito de informação e fiscalização dos acionistas de companhias abertas, a arbitragem coletiva à luz da litispendência e da coisa julgada e ainda o efeito vinculante deste tipo de arbitragem. A arbitragem coletiva societária tem sido um fenômeno já prático muito importante e que demanda soluções dogmáticas, soluções do dia a dia, até mesmo judiciais que já começam a aparecer. E para isso, então, os temas foram elaborados de modo que cada palestrante pudesse demonstrar dentro da sua experiência prática, dentro do seu estudo, determinadas soluções. Soluções estas que veremos como serão aplicadas no dia a dia, buscando, obviamente, a tutela do direito da melhor forma, seja para os sócios, a própria sociedade, a coletividade, com segurança jurídica e previsibilidade, que é o que sempre aguardamos em toda a prestação jurisdicional. É muito importante que essa arbitragem coletiva seja institucionalizada, até como uma forma de facilitar o acesso às arbitragens, mas ao mesmo tempo isso envolve algumas discussões e alguns desafios. E é muito interessante que esse evento tenha procurado mapear esses principais desafios para tentar orientar um pouquinho da nossa discussão. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik, concedeu liminar em habeas corpus para suspender o julgamento de mulher acusada de matar a filha recém-nascida. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik, concedeu liminar em habeas corpus para suspender o julgamento da mulher acusada de matar a filha recém-nascida. Ana Carolina Moraes da Silva foi acusada de jogar a bebê no duto de um lixo em um prédio na cidade de Santos, em 2018. De acordo com os autos, ela asfixiou a filha após dar à luz. O pai da recém-nascida, Guilherme Bronhara Martinez, foi acusado de supostamente ter ajudado a ré a se esconder depois do crime. Trechos da sentença da pronúncia do Tribunal de Justiça de São Paulo relatam que a Ana Carolina tinha a intenção de tirar a vida da criança e agiu para ceifar qualquer possibilidade de ela permanecer viva. A defesa da ré foi contra o acórdão e alegou excesso de linguagem do juiz. No STJ, a defesa de Ana Carolina impetrou habeas corpus, requerendo a suspensão do processo, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a anulação da decisão de pronúncia e revogação definitiva da custódia provisória até o trânsito em julgado de eventual condenação. O ministro relator Joel Ilan Paciornik observou que o artigo 413 do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao pronunciar o acusado, deverá demonstrar provas de existência do fato e indícios de autoria, de modo sucinto, apresentando mero juízo de acessibilidade sem incorrer em excesso de linguagem. Ao deferir liminar para suspender o julgamento pelo júri contra os réus até a decisão final do habeas corpus pela 5ª turma do STJ, o relator determinou que o juízo competente na comarca de Santos analise a manutenção da prisão preventiva da acusada, conforme previsto no Código de Processo Civil. E está em exposição no Espaço Cultural do STJ a mostra Expressão do artista plástico Pedro Garcia. Emoções traduzidas por um olhar, no gesto do rosto ou no movimento do corpo. Em aquarela e tinta óleo, essas expressões ganharam formas em telas e até em pranchas de skates. As obras são do artista plástico Pedro Garcia. A exposição, intitulada Expressão, está no Espaço Cultural do STJ. São pessoas que eu vou conhecendo, que eu vou achando interessante, que eu chamo para pintar. Algumas me procuram, me pedem. Aqui, por exemplo, é um morador de rua que eu fotografei numa viagem. Tem também pessoas aqui que são modelos profissionais que posaram para mim. Tem outras pessoas que eu conheço e que eu achei o rosto interessante e resolvi pintar. A maioria delas posa para mim. Eu faço fotos, né? E depois eu trabalho em cima das fotografias. A publicitária Priscila fez questão de marcar presença no lançamento da exposição no tribunal. As expressões dela, sob o olhar do artista, estão em 2 telas. A gente foi no Jardim Botânico, que para mim é um dos lugares mais lindos que tem em Brasília, e ele tirou várias fotos do meu rosto. Eu acho um pouco complicado me ver, mas eu acho que eu consigo passar calma, porque eu estava com esse sentimento no dia, assim, foi muito tranquilo, muito reconfortante fazer esse trabalho. Aqui, quem conduz o visitante na exposição é a diversidade da expressão. Ele pegou a parte só do rosto da pessoa, né? São todos homens, né?
Ele conseguiu até dar um ar assim meio sobrenatural assim para essas figuras, né? E trouxe pessoas assim de diversas raças. Não tem muita variedade, mas tem muita beleza, né? Em todo o quadro dele você vê uma coisa bonita. A expressão do velho é espetacular, né? Parece, né? É muito bacana, é muito legal. Eu achei muito interessante como o artista, ele transmitiu nas obras as expressões do cotidiano, sobretudo do cotidiano das mulheres brasileiras. Reflexão, alegria, espontaneidade, justamente propiciar essas reflexões sobre o que a arte desperta. E acho muito interessante porque é aberto tanto para os servidores quanto para o público externo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.